desprezei, pelos dons que não usei, pela herança que não quis. Perdão, Senhor, pelo mal que eu pratiquei, por andar sem fé, sem lei, por ter sido infeliz. Hoje volto, Pai querido, a ouvir a sua voz, insistindo em restaurar a amizade entre nós. Perdão, Senhor, por caminhos maus andei, muitos males pratiquei, ofendi meu Salvador, mesmo sendo como sou, e a despeito do que fiz, sei que ainda tens pra mim um lugar em teu país. Agradeço-te, Senhor, pela chance que me dás, amparado em tua luz, caminhando em teu poder. Agradeço-te, Senhor, pela vida que me dás e por seres meus juiz. Quero herdar a tua graça, quero herdar a tua paz, e em teus braços ser feliz. Em teus braços ser feliz. Em teus braços ser feliz. Mano, por favor, pode colocar a nossa apresentação. Mais uma vez estamos aqui hoje, mas com um motivo muito especial. Além de adorar a Deus, louvar a Deus, com os nossos dízimos, ofertas, com a oração, com o nosso cântico. Hoje nós estamos aqui para descobrirmos que todos nós temos uma função na casa de Deus. Todos nós temos um dom que Deus nos deu. Você sabia disso? Muitas vezes nós não estamos usando, né? Como a música começou dizendo ali, perdão pelos dons que não usei. Todos nós temos que pedir perdão a Deus, porque nós temos muitos dons e muitas vezes não estamos usando. Ele está ficando enterrado. O que acontece com o dom enterrado? A gente perde. Quem usa, Deus faz o que com o dom? Multiplica. Então nós temos que usar nossos dons. Antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu quero fazer um aviso para vocês, um anúncio para vocês muito importante. Algumas pessoas aqui já descobriram que domingo à noite nós nos reunimos aqui. Você sabia? Tem gente que não sabia ainda. Então domingo à noite a gente está aqui, orando, cantando, ouvindo a palavra de Deus, a partir das 19 horas. Porque no verão, o sol se põe bastante tarde, então nós estamos nos reunindo mais tarde um pouquinho. Mas agora se põe mais cedo. Segunda de manhã nós temos que trabalhar, né? Muitos têm que levantar cedo.
E não tem muito motivo no domingo para a gente não estar aqui às 19 horas. Então, 19 horas em ponto, nós começamos nosso culto amanhã à noite, todos os domingos. Você está convidado, você está convidada. Venha, participe conosco. Você não mora muito longe, né? Tem gente que mora um pouquinho longe, tem que fazer uma viagem aí. Mas quem mora mais pertinho, mora aqui dentro de Bruxelas, venha, esteja aqui conosco para nós louvarmos a Deus, nós cantarmos, nós louvamos. Veja, hoje o assunto, bom, eu espero que você tenha se preparado. Os dons espirituais com a minha função no corpo de Cristo. Deus tem uma igreja, e a igreja, nós vamos ver ali, em detalhes, que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um é uma parte do corpo. Só que parece que o corpo às vezes está andando meio manco, porque a perna não funciona. Às vezes uma mão não está funcionando, só uma. Como é difícil, né? Ficar com uma mão só. Eu tive uma experiência muito ruim, que minha esposa não estava em casa por um mês, e eu acabei cortando meu dedo, quase perdi um pedaço do dedo. Mas a unha, graças a Deus, Deus pôs uma unha na ponta do dedo que parou a faca. Porque se não tivesse unha, tinha ido embora, o dedo inteiro mesmo. Então, nós realmente precisamos da ajuda uns dos outros, né? Se uma mão só, eu fiquei aí uma semana com o dedo meio enfaixado, foi muito ruim trabalhando com a mão só. O corpo tem que estar funcionando todo inteiro. E quando uma parte do corpo não está bem, está doendo, incomoda, não incomoda? Chuta alguma coisa e machuca só o dedinho do pé. É só o dedinho tão pequeno, né? Faz falta? Não faz falta, mas não incomoda o corpo inteiro? Incomoda, a dor incomoda. Todos nós fazemos parte desse corpo, nós fazemos parte da igreja. O que é a igreja? Nós temos ideias erradas da igreja. Às vezes a gente acha que a igreja é o templo, né? É o ambiente onde nós nos reunimos. A propósito, vamos continuar orando a respeito da mudança que nós queremos fazer daqui para um lugar melhor. Continue orando todas as semanas, todos os dias, para que Deus nos tire daqui para um lugar maior e melhor. Porque essa mudança está em processo e nós vamos mudar. O que é a igreja? Tem gente que já sabe a resposta. Tem várias definições. Igreja é o templo, é aquele desenho que a gente faz assim, com a torrezinha, o sininho lá em cima, uma cruz. É isso que é a igreja? O que é a igreja? Olha uma definição de Mark Dever. Diz: a igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviços espirituais. Somos um povo que se reúne. A igreja é o povo que se reúne. Pode se reunir aonde? Aonde que pode se reunir a igreja? No templo, né? Pode se reunir em casa, no lar, pode ser numa praça, pode ser embaixo de uma árvore. Tem lugares do mundo que o pessoal não tem condição de construir uma igreja e se reunir embaixo de uma árvore. É uma igreja? É uma igreja. É uma igreja. Ela pode acontecer em qualquer lugar. A igreja é o povo que se reúne. Isso é a igreja. A igreja é um grupo de cristãos em todo o mundo que constitui a representação física de Cristo na terra. O autor é Abdala. Então, Cristo, onde que eu vejo Jesus? Nós já estudamos aqui. Jesus se vê aonde? Cadê Jesus? Onde que eu vejo Ele? Em cada um de nós. Nós somos o reflexo de Jesus. Onde se reúne um grupo de pessoas em nome dele, ali eu vejo Jesus, ele está presente. Então nós temos uma igreja onde tem pessoas que são seguidores de Cristo, reunidos em algum lugar. Isso é a igreja. As imagens da igreja no Novo Testamento. Agora eu vou pedir a ajuda de vocês, porque nós vamos ler alguns textos. Eu quero que vocês participem. Então, peço para um dos diáconos, quem que se dispõe ao diaconiza, a carregar o microfone. Mas é que eles não estão ouvindo agora. Isso é um assunto muito importante. Então, está aqui. Era o Marlos e o Daniel, mas tudo bem, depois fica para o sábado que vem. Vamos lá. A Lu já se candidatou aqui. Quem vai ler para a gente o primeiro texto? Levante a mão se você quer ler. Vamos precisar de bastante gente lendo. Olha lá. João 15:5. Quem que lê para nós? João 15:5. Levante a mão, a Lu vai levar o microfone e aí você vai ler. Tem várias características da igreja. Deus nos revelou através da sua palavra muitos exemplos para a gente poder entender o que é igreja. Um deles são os ramos da videira. O Gilson vai ler para a gente. Leia lá. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Obrigado. Então Jesus, ele disse que ele é a videira e nós somos os ramos. O que é a igreja de Deus? Os ramos que estão ligados na videira. Esse é um exemplo que ele deu. Vamos para o segundo. 1 Pedro 2,9.
Quem encontrar, levante a mão. Quem quiser ler. 1 Pedro 2,9. Aqui. Newton já encontrou. Leia para nós, por favor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado. Olha o que Deus diz para nós. Nós somos, entre outras coisas que Ele disse, uma nação santa. Isso é a igreja. É uma nação santa. Mais um. Efésios 2,19. Está pertinho aí. Efésios 2,19. Assim, já que não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ok? Família de Deus. Isso é uma definição bonita de igreja, não é? Jesus é o nosso irmão mais velho. Nós não somos irmãos de Jesus, filhos de Deus também. Nós somos adotados na família de Deus. Então nós somos a família de Deus. Vamos para o próximo verso. Efésios 2, 22 a 31. Aí do lado. Mesmo capítulo. Quem lê para nós? Efésios 2. Aqui, irmã Sônia. 2, 22 a 31. Então está errado, Cristo. Vamos encontrar aqui. A noiva de Cristo. Foi escrito errado lá no... Verifique aí para a gente no livro de Efésios 2, aonde que está falando isso. Isso, exatamente. Olha aí. O Luciano já entendeu, ele gravou esse texto, ele sabe de cor. Amém. Diga para nós, você sabe de cor. Como que é o texto? Pode dizer que está certo, é isso mesmo. Marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Não sei. Mas é isso mesmo. Exatamente isso. Maridos, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Sim, então leia para nós aqui. Ó. Já encontrou o verso? Leia para nós. Ela vai ler o próximo. Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim a esposa obedece ao seu marido. Marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água, purificando-a com sua palavra. E fez isso também para trazer perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. O homem deve amar sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o pai e sua mãe e se une a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Veja que bonito esse texto, obrigado. Ele está comparando a noiva e o noivo, o esposo e a esposa com Cristo e a igreja. E é assim que ele trata a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva de Cristo. E ele cuida muito bem da noiva. Porque ele disse que ele é capaz de fazer o que por ela? E ele deu ou não deu a vida? Deu a vida pela noiva. Do tanto que ele ama essa noiva. O que mais? Mateus 5, 13 a 16. Jesus, no Sermão da Montanha, diz para nós que a igreja é o quê? 2 exemplos ele deu. Ela tem que fazer diferença no mundo. A igreja faz a diferença, porque ela é aqueles 2 símbolos. Quem que vai ler? Pode levantar a mão. Quem já encontrou e gostaria de ler. Ou acabaram os leitores. Pode ler em francês também, se você quiser. Ou alguma outra língua. Quem que vai ler? Vocês são o sal da terra, mas se o sal... Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Isso aí. Sal da terra, obrigado. Sal da terra e luz do mundo. São outras características e exemplos, a imagem da igreja no Novo Testamento. O que mais é a igreja? 1 Coríntios 3, 16 e 17, e depois outra pessoa leia os 6, 16 e 18. O que mais é o símbolo, a imagem da igreja? Quem levantou a mão? 1 Coríntios 3, 16 e 17, depois 6, 16 e 18. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O outro texto, obrigado, 6, 16 e 18. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Veja que o texto diz que quando nós nos unimos com o Senhor, nós somos um com Ele. É o casamento, do mesmo jeito que nós nos casamos aqui, nós nos casamos com Ele, através do nosso batismo. O nosso corpo é o templo onde Deus habita. Então a igreja somos cada um de nós. Nós somos o local onde Deus habita. O nosso corpo é o templo. Efésios 1, 22 a 23 e 1 Coríntios 12, 12 a 31. Vamos ver o primeiro, nós já lemos, o primeiro texto nós já lemos, que diz que nós todos somos o quê? O corpo de Cristo. Nós já lemos esse texto. Nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja é o quê? Cristo é a cabeça, é o que diz o texto, e o corpo é a igreja. Cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Nós fazemos parte desse corpo. Agora, o que acontece com a igreja? Tem acontecido, e agora eu preciso da ajuda de vocês para identificar algumas doenças comuns da igreja cristã. Essa igreja aqui é uma igreja doente também. Vocês vão identificar aqui alguns problemas. E essas doenças atrapalham o crescimento saudável dela. Uma criança, né, nós gostamos muito da criança, do jeitinho que ela é. E tem pai que já vi dizendo para a criança assim, por que não fica assim pequenininho o resto da vida? Seria muito bom, você diz isso? Elisete diz isso. Tem criança que é tão bonitinha, fala tão bonitinha, a gente queria que ficasse daquele jeito para sempre. Né? Jasmine fica assim, não tem jeito, vai crescer, porque ela foi criada para crescer. A igreja é do mesmo jeito. A igreja é bonitinha, pequenininha, mas ela foi criada para crescer, para multiplicar, para expandir. Só que tem umas doenças que impedem a igreja de crescer, de multiplicar, de expandir. Veja se essa igreja tem alguma dessas doenças. Primeira doença, chama koinonite. Koinonite. Koinonia é um termo do grego, tá, que a gente encontra na Bíblia, no Novo Testamento, que tem a ver com comunhão. É onde os irmãos se reuniam na casa uns dos outros, partiam o pão. Eram as koinonias. Mas tem uma doença chamada koinonite, tem igreja que tem. Lá diz assim, ó, é uma ênfase exagerada na comunhão dos membros, o que resulta em um foco interno e na falta de preocupação com a evangelização de novas pessoas. As pessoas somente se preocupam com os relacionamentos internos e viram uma cultura fechada ou clubes sociais. Conhece uma igreja assim? Tem igreja que é assim. Eles são tão amigos, tão unidos, gostam tanto de estar junto um com o outro dentro da igreja, que esquece que tem gente lá fora precisando da salvação. Esquece que tem gente precisando de Jesus. E aí eles se unem, se juntam, comem juntos, fazem programas sociais juntos, oram juntos, louvam a Deus juntos, mas se esquecem que tem outras pessoas que precisam. Lá no Japão a gente encontrou uma igreja assim. Eles eram tão unidos, tão amigos. Todo final de semana tinha um aniversário, tinha uma festa, tinha alguma coisa. Aí nós falamos para eles, precisa fazer evangelismo, precisamos trazer outras pessoas. E a gente precisa levar Jesus para elas. E uma das pessoas disse assim, com muita sinceridade. Falou assim, com muita, né, aquele tipo de gente que fala, que pensa mesmo. Ela disse assim, então tá, pastor, realmente é possível. Mas vamos encontrar pessoas que sejam como nós. Senão vai estragar esse clima gostoso que a gente tem aqui. Vai que a gente traz uma encrenca para o nosso meio. A gente quer gente como nós. Eu falei, olha, não entendeu. Vai ser problema, vai porque as pessoas são diferentes, eles viviam tão em paz, tão bem.
Eles já tinham essa doença, era uma coinonite. Eles estavam com essa doença. Outra doença, ociosites. Os membros são chamados papas-sermões. E eu já vou dizer logo, fui chamado para dizer a verdade. Tem muita gente aqui que está com essa doença. Que vem aqui só para ouvir sermão, vai embora e não quer fazer mais nada. São somente consumidores e não produzem nada em benefício da obra de Deus. Deixam ao pastor e seus oficiais a obra de salvar almas. Será que tem gente aqui assim? Que está com essa doença aí de ociosite? Que vem, acha que vira a igreja igual assistir um programa de TV. Você liga, assiste, desliga e vai continuar a sua vida. Será que a igreja é isso? É para isso que existe a igreja? Para vir aqui, ouvir o sermão. Hoje eu gostei. Hoje eu não gostei. Eu já falei aqui, né? Aquela história do irmão que chegou para o pastor e falou assim: pastor, hoje eu não gostei do sermão. Hoje eu não gostei do culto. O que o pastor falou para ele? Eu já falei algumas vezes. O que ele falou? Fala aqui no microfone. O que o pastor falou? Porque se você disser isso para mim, isso que eu vou dizer para você. Então, você já escuta a resposta. Pastor, hoje eu não gostei do culto. O que o pastor falou? Porque não era para você. Que bom que o culto não era para você, né? Que não é você que tem que gostar. O culto é para quem? Para quem a gente está cultuando aqui? Deus. O culto é para Ele. É Ele que tem que gostar, não é você. Mas tem gente que vem aqui e fica criticando, gosta do culto, não gosta do culto, assiste o culto. Tem que participar, tem que se envolver. Para isso que Deus deu dons para a igreja. Hoje nós vamos entender isso. Que outra doença? E aí vamos ver se essa igreja tem essa doença. Tradicionalites. Os tradicionalites, olha só. Os membros impedem as mudanças necessárias para o crescimento. A inflexibilidade para mudar é uma razão pela qual a igreja não cresce. Porque tem que mudar. E tem gente que não gosta de mudança. Mudança gera atrito. Mudança é difícil, incomoda. Ele está acostumado de um jeito. E eu que já mudei tanto, eu já morei em mais ou menos uns 30 lugares diferentes na minha vida. E eu não gosto de mudar. Da mudança, eu gosto de mudar de lugar. Mas fazer mudança é muito ruim. É trabalhoso. Né, Michele? Adoro fazer mudança. Pois é. Eu cansei. É difícil, mudança incomoda, mas tem que ter mudança. A igreja tem que mudar. E tem gente que não vai gostar que vai sair daqui. Mesmo que seja para um palácio que a gente está indo, um lugar muito melhor. Mas tem gente que não vai gostar. Porque mudança, e a gente é tradicional. Tem muita gente que é tradicionalista. Gosta das coisas como estão. Mas para que as coisas alcancem resultados diferentes, é preciso fazer o quê? Mudar. Uma das definições de loucura diz assim, eu gosto muito dessa, que diz assim: loucura é tentar alcançar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Não vai chegar num resultado diferente, nunca. Mas tem gente que acha que vai conseguir chegar num resultado diferente se deixar tudo como está. Não vai. Tem que mudar para atingir um resultado diferente. E isso gera atrito. Então a gente precisa se livrar dessa doença. Cegueira. Inabilidade da igreja de enxergar as necessidades sociais e espirituais da comunidade e desenvolver programas para atendê-las. Uma visão missionária é capaz de identificar grupos diferentes de pessoas e alcançá-las com o evangelho. Então tem igreja que é cega, não consegue ver o que está acontecendo, qual é a necessidade e como suprir essa necessidade. Precisamos abrir os olhos. O que mais que é uma doença comum na igreja? Acefalia pastoral. O que quer dizer acefalia? Bióloga, o que quer dizer céfalo? Cérebro. Acefalia não tem cérebro. Pastoral. Quer dizer, nem lembra quem foi o último pastor. Olha só o que diz aqui. Mudanças frequentes de pastores, esses só batizam e não estabelecem um contato significativo com a congregação. Então tem igreja que sofre com isso. Eu acho que essa igreja sofreu um pouquinho com essa doença. Porque, um pouquinho? Muito. Porque ficou um tempo sem pastor, os pastores que vieram ficaram muito pouco tempo, 1 ano cada um. Na hora que começa a conhecer, começa a fazer um plano, começa a fazer amizade, o pastor vai embora. Então isso é um problema. A igreja vai sofrer uma doença com isso. Raquitismo espiritual. Afeta primariamente os novos conversos. Eles experimentam um rápido desenvolvimento espiritual durante as reuniões evangelísticas. No entanto, após serem batizados, param de crescer. Não há uma estratégia para o desenvolvimento contínuo de novos membros. Então tem igreja que atende muito bem as pessoas, elas vêm, se batizam, mas depois não tem uma continuidade na amizade, no companheirismo, e a pessoa acaba tendo um raquitismo espiritual, fica fraquinho, não cresce forte. Olha essa doença aqui, veja se essa igreja tem essa doença. Estrangulamento sociológico. Você analisa, você me diga. Condição em que o espaço limitado impede o crescimento da igreja. A maior afluência de pessoas do que a capacidade do tempo.
Normalmente a igreja alcança esse estágio quando chega a 80% de sua capacidade de assentos e não tem planos de plantar outra igreja ou ampliar o espaço. 80%. Ou seja, quando a igreja tem 20% dos assentos vazios, já está com essa doença. Ela não vai crescer mais. E aqui eu acho que a gente está com 120%. Não está? Porque tem gente que fica feliz, falando, olha, hoje não vê essa família, não vê essa família, não vê essa família. Que bom, né? Você não cabia. Eu já ouvi isso aqui. Então aqui, essa doença aqui é crônica, já está morrendo dela. Porque a gente não está com 80%, estamos com 120%. Estou sendo gentil, porque acho que é 150%. Né? Então temos que urgentemente, para um tempo que caiba e sobre, tenha espaço para caber bastante gente, para você trazer o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, seu parente, para que você possa trazer o cachorro, o gato, sei lá. Já teve até cachorro aqui, né? No sábado, lembra? Síndrome de João. É a perda do primeiro amor, descrito em Apocalipse 2:4. A igreja perde de vista a brevidade da vinda de Jesus e diminui a chama da fé e do compromisso. O amor a Deus e o zelo diminuem. Então, uma igreja que vai ficando mais antiga, muito antiga, não é o caso aqui. Ela vai perdendo a primeira paixão, o primeiro amor que teve quando descobriu a verdade na palavra de Deus. E aí ela vai caindo na tradição, ela vai caindo naquelas outras doenças. Não é o caso aqui, eu acredito que não é, porque essa é uma igreja recente, com gente que não é muito antiga. Então vamos ter que resolver essas doenças. Como que a gente vacina a igreja contra as doenças? É muito simples. Primeiro, tem que orar. Nós temos que orar para resolver os problemas. Estamos orando pelo nosso estrangulamento sociológico, ou seja, o tamanho da nossa igreja, nós estamos orando por isso? Sim ou não? Sim. Sim, então nós estamos orando por isso, para mudarmos de lugar, acharmos um outro local. Temos que orar. Nós temos que ter comunhão. Hoje nós vamos ter um momento de comunhão. Aqui de manhã, adorando a Deus, todos juntos. O que mais que nós vamos fazer? Nós vamos... Melhor maneira de ter comunhão. Como o que é? Almoçar junto, né? Como é bom. Então hoje nós vamos almoçar junto. Você que não veio preparado para isso, saiba que você pode ficar, porque tem um almoço aqui esperando. Não vai embora com pressa para casa, estou com fome. A comida está aqui. A comida está aqui. Aí de lá você economiza, janta o almoço lá na sua casa. E o que mais? Envolvimento na obra de Cristo. É aqui que nós falhamos muitas vezes. Porque muitas vezes na igreja, um pequeno grupo, geralmente 20%, se envolve, trabalha, ajuda, enquanto tem um exército, que é o que nós lemos antes ali, o Papa Sermão. Só vem, ouve o sermão, vai embora. Então 20% da igreja carrega os outros 80% nas costas. Financeiramente e também no trabalho, no envolvimento. Mas isso tem um problema. Então isso é o resultado daquilo que já vem sendo feito numa tradição da nossa igreja. Como nós definimos quem trabalha na igreja? Porque quem deve trabalhar na igreja? Quem deve se envolver? Quem deve agir? Quem? Todos. Todo mundo. Ou Deus dá dom só para alguns? Ou Ele dá para todo mundo? Dá para todo mundo. Todos nós temos dons, então todos nós temos que usar os dons. O problema é que às vezes a igreja é feita de uma maneira que só alguns são privilegiados e podem usar o dom. Sendo que todo mundo tem um dom para ser usado, para ser utilizado. Então é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos ver agora os dons espirituais. Deus capacitou sua igreja com dons. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês. E nós vamos continuar lendo. Eu preciso do microfone, ainda está aqui? Nós vamos continuar lendo, porque nós vamos ler as listas de dons que nós temos na Bíblia. Nós estamos numa guerra. A guerra entre o bem e o mal. O inimigo, ele tem as suas capacidades de fazer o mal. Agora, Deus ia deixar a gente desarmado nessa guerra? Será que Ele ia deixar a gente desprotegido nessa guerra contra o mal? Não. Romanos fala da armadura. Não fala da armadura? Paulo não descreve a armadura? Ele nos equipa com a armadura. A gente sabe que precisa da palavra, precisa da fé, precisa uma série de coisas para nos proteger. Os dons espirituais também são ferramentas especiais, são armas especiais que Deus nos dá. Coisas que são além da nossa capacidade. Mas espiritualmente, Deus utiliza os dons naturais que nós temos. Tem gente aqui que já nasceu com certos dons. Tem gente que tem o dom de cantar. Tem gente que tem o dom das artes manuais. Consegue fazer coisas artísticas. A pessoa tem aquele dom. Tem dons que nós desenvolvemos. Algumas pessoas nascem com dons. Outras desenvolvem os dons porque aprenderam. E tem dons que vêm exclusivamente do Espírito Santo. Que Deus dá para a pessoa aquele dom. Conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade do lugar. O problema é que na maioria das igrejas que a gente vê por aí,
Poucas pessoas estão fazendo tudo, enquanto a maioria não faz nada. Mano, coloca pra gente aquele vídeo. Preste atenção, alguns aqui já assistiram, mas é uma lição muito interessante que vai aprender. As crianças prestem atenção, vocês vão gostar. Olha assim, tem igreja que está desse jeito, que o pastor é a banda de um homem só, faz tudo sozinho, toca um instrumento, toca o outro, toca o tambor. Já viu gente assim, que quer fazer tudo sozinho? Tá, eu dou conta, não, deixa que eu faço. E aí as pessoas não ajudam e faz tudo sozinho, e está lá, né? Deus não quer a banda de um homem só, que toca tudo. Já viu pela rua? Eu já vi gente por aí, pela rua, já viram por aí? Não sei se aqui em Bruxelas tem alguém que faz isso. Toca gaita, tem um violão, aí tem um outro instrumento, aí ele faz assim, tem um pandeiro, uma perna, é um negócio incrível. Deus não quer ninguém fazendo tudo sozinho. Teve mais resultado quando uma pessoa que ninguém dava nada para ela, que era uma criança, né? que
Quem imaginava que tocava violino daquele jeito? Mas com um dom. Uma criança com um dom. Bem feito. Qual foi o resultado? Quem teve mais resultado? Um tentando fazer tudo sozinho ou uma pessoa com um dom, mas bem praticado aquele dom? Viram a lição ali? Que bonito. Né? Não adianta tentar um grupo pequeno da igreja pegar tudo sobre as coisas e tentar fazer tudo sozinho. Coral é um grupo de pessoas. Uma orquestra é um grupo de músicos. Né? Nós precisamos da coletividade. Todos juntos, cada um com o seu dom específico, bem feito e bem dirigido pelo Espírito Santo e por Deus, vai alcançar resultados muito maiores do que uma pessoa sozinha tentando fazer tudo. O pastor não pode fazer tudo sozinho. Vai fazer tudo sozinho? Vai ser ridículo, vai cair igual aquele outro lá, vai derrubar tudo, porque não dá conta de atender tudo ao mesmo tempo. Agora, quando tem um exército trabalhando junto, aí sim, esse é o plano de Deus. Vamos dar uma olhadinha, eu gostaria que alguém lesse Romanos 12, 6 a 8. Essa é uma lista dos dons que Deus capacitou a igreja. Deus deu para a igreja uma série de dons. Na Bíblia estão relatados várias listas com esses dons. Vamos ouvir a primeira lista que aparece no livro de Romanos. Paulo diz para nós: portanto, usamos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se o dom é de animar aos outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. E quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Veja aí, obrigado. Veja a lista de dons de Romanos 12. Ele menciona profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, presidir ou liderar e exercer misericórdia. São 7 dons que aparecem aqui nessa lista. E com certeza nós temos pessoas aqui que têm um desses dons ou alguns desses dons. Aí, mais para frente, em 1 Coríntios 12, 8 a 11, e outra pessoa pode ler, por favor, Paulo também fala de outros dons que a igreja tem. 3 nessa lista são repetidos da primeira. Alguns são novos, que ele não mencionou naquela lista. Então vamos ouvir. 1 Coríntios 12, 8 a 11. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhes apraz a cada um individualmente. Obrigado. Veja só, essa é a outra lista que repetiu alguns itens, mas temos alguns pontos novos. Palavra de sabedoria, tem gente que tem esse dom, que ele diz coisas sábias, que Deus ilumina sua mente. Palavras de conhecimento. Fé é um dom de Deus. Dom de curar. Pessoas, como eu já contei aqui, várias experiências, pessoas que oram e a cura acontece. Operação de milagre. A operação de milagres é uma resposta a uma oração. Tem gente que tem esse dom. Discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas e o dom de apóstolo. Essa é outra lista com outros dons que nós temos aqui entre nós. Vamos ver mais uma. Efésios 4:11 menciona mais 2 dons. Quem gostaria de ler? Efésios 4:11. Mais 2 dons. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Veja que alguns foram repetidos aí, obrigado. Mas ele menciona também evangelistas e pastores. É um dom. Então Deus concede uma variedade muito grande de dons para que cada um que é membro do corpo de Cristo possa funcionar e ter a sua ação na obra de Deus. Existem outros dons bíblicos que não estão mencionados nessa lista. Um dom bíblico
é o dom do celibato. Nós vamos entender o que cada um deles quer dizer. Criatividade artística é um dom. Disposição ao sofrimento ou martírio. Estilo de vida simples. Libertação espiritual ou exorcismo. Habilidade manual. Hospitalidade. Todos esses são dons que aparecem no texto bíblico. Dom de missionário. O dom da música. O dom da oração e intercessão. O dom da pregação e o dom da organização. Você já viu algum desses dons e você já identificou? Você chegou à conclusão, eu tenho esse dom? Já descobriu algum que você tem? Eu digo para você, ninguém aqui tem um dom só. Tem vários. O problema é que nós não sabemos. Por isso, hoje à tarde nós vamos fazer um teste e você vai descobrir quais são os seus dons. E você já vai escolher qual ministério da igreja você vai aplicar esses dons. Onde você vai utilizar esse dom. Porque nosso objetivo é que cada membro da nossa igreja, cada pessoa que veio aqui, mesmo que você veio aqui uma vez, mesmo que você ainda não é um membro batizado da igreja, não importa, Deus deu para você dons que você pode utilizar para o enriquecimento das outras pessoas e para o crescimento espiritual seu e da igreja. Eu gostaria de mostrar para vocês os dons e o que eles significam. Enquanto nós vamos vendo os dons, você pense, reflita. Será que eu tenho esse dom? Eu estou usando esse dom que eu acredito que eu tenho? Pense a respeito disso. O primeiro dom é o dom do aconselhamento. Diz assim, esse dom capacita cristãos a servir outros por meio da consolação, exortação e encorajamento. Você já fez isso? Você faz isso? Encoraja as pessoas? Você ajuda as pessoas, apoia, conversando com elas, ouvindo, sendo conselheiro? Quem sabe você tem esse dom. O dom da ajuda. Esse dom capacita cristãos a colocar suas próprias capacidades a serviço de outros cristãos, de modo que esses possam usar seus próprios dons de modo mais eficaz. Você tem feito isso? Pode ser que você tenha esse dom. O dom do apóstolo. Esse dom capacita cristãos a serem reconhecidos como líderes espirituais da igreja. Tem pessoas que são líderes espirituais, nós sabemos que podemos confiar nelas espiritualmente. Celibato. Talvez alguém tenha esse dom. Esse dom capacita cristãos a viverem felizes, sem um cônjuge, para dessa forma poderem servir melhor ao reino de Deus. O casamento não é para todo mundo. Deus criou o homem e a mulher para se casarem, mas tem pessoas que Deus chama para ficarem sozinhos para melhor servir. Quem que é um exemplo bíblico do celibato? Tinha o dom do celibato? Paulo, o maior apóstolo, o homem que mais escreveu no texto bíblico, né, ele tinha o dom do celibato, e ele mesmo diz isso. Dessa maneira eu posso servir melhor a Deus. E o que aconteceu? Imagine, ele naufragou, ele levou chicotadas, ele foi preso, ele foi apedrejado. Quantas vezes ele sofreu? Se ele fosse casado, será que ele poderia servir a Deus daquela maneira? Ele também foi recompensado grandemente. Então, Deus chama alguns para terem esse dom. Ele capacita com esse dom. Dom do conhecimento. Esse dom capacita cristãos a descobrir, coletar, analisar e formular informações e ideias que são importantes para o bem da igreja. Tem gente que tem muito conhecimento. Pesquisa, estuda e usa esse conhecimento para o bem das outras pessoas e salvação delas. Será que você tem esse dom? Contribuição. Esse dom capacita cristãos a investir seus bens materiais para o reino de Deus com alegria e generosidade. Tem gente que é abençoado por Deus financeiramente para poder custear as necessidades da igreja. E eu conheço pessoas que se tornaram ricas quando se colocaram diante de Deus. Essa não é a ênfase da nossa igreja, nós não cremos na teologia da prosperidade. Quando nós trazemos nosso dízimo e nossa oferta, nós estamos já agradecendo a Deus pelo que nós recebemos. Não é para pedir mais, mas se Deus abençoar mais, o que vai acontecer? Nós vamos ter mais para oferecer para Ele. E tem gente que faz um pacto com Deus e dedica o seu trabalho, a sua empresa, a sua vida, e Deus abençoa. O maior exemplo na nossa igreja no Brasil é o Dr. Milton Afonso, que nos anos 60 não tinha nada. E hoje ele tem um patrimônio de mais de R$1 bilhão. Você faz ideia de quantas igrejas ele construiu do bolso dele lá no Brasil? Que eu tenho conhecimento, centenas. Centenas. Sabe quantos alunos estudaram nas universidades, nas escolas adventistas no Brasil, custeados por ele? Milhares. Milhares. Deus sabia que ele ia fazer isso, não sabia? Ele dedicou para Deus a sua vida. Deus abençoou. O resultado é que o homem é um bilionário. O que ele faz com esses bilhões? Uma bênção para a igreja e para as pessoas. Então algumas pessoas têm esse dom. Eles recebem esse dom de Deus.
Criatividade artística. Você tem dom artístico? Você pode usar para Deus, e Deus utiliza esse dom. Esse dom capacita cristãos a usar sua habilidade artística de tal forma que a igreja seja edificada por meio dela. Cura. Esse dom capacita cristãos a serem instrumentos por meio dos quais Deus restaura a saúde das pessoas. E eu já contei algumas histórias aqui de pessoas que jejuam, que oram, intercedem por alguém e a pessoa é curada. Seja qual for a doença, tem pessoas que têm esse dom. Discernimento de espíritos. Esse dom capacita cristãos a discernirem de um determinado comportamento, se um determinado comportamento tem origem divina, humana ou demoníaca. Só tem 3 fontes. Eu já falei para vocês, até mesmo sonhos tem 3 fontes. Ou vem de Deus, ou vem do inimigo de Deus, ou é coisa da sua cabeça. O problema é que às vezes tem gente que confunde as coisas. E chega na igreja, chega para o pastor e diz para alguém: Deus me revelou isso. Porque eu tive um sonho essa noite, mas na noite anterior ela esqueceu que lá pelas 10h30, 11 da noite ela jantou muito. E aí ela teve sonhos. E aqueles sonhos não vieram de Deus. Ou não veio de outro lugar. Veio porque ela estava dormindo, fazendo a digestão, e aí começou a fantasiar 1000 coisas. Aí tem alguém com um dom especial para dizer: olha, isso aí não vem de Deus, porque aqui na Bíblia diz isso. Isso aí está indo um pouco contra a vontade de Deus. Então precisamos de pessoas com esse dom para saber de onde vêm certas ideias, qual é a origem delas. Dom do ensino. Quantos professores nós temos aqui? Quem já foi professor, é professor, ou gostaria de ser professor? Uma professora, 2, 3, 4, 5, 6. Quem mais? 6, olha só, tem bastante gente que tem o dom do ensino. Também, claro. Olha aqui, ó, já aumentou o número. Tem mais de 10. O dom do ensino. E nós precisamos muito na igreja, porque a gente vem aqui para quê? Uma das coisas para aprender. Então nós precisamos do dom do ensino. Esse dom capacita cristãos a comunicar verdades relevantes para a saúde espiritual da igreja, de tal maneira que outros aprendam. Tem gente que tem o dom de ensinar. Você não consegue entender, não consegue, vai conversar com a pessoa e fala: agora eu entendi. Essa pessoa tem o dom do ensino. Estilo de vida simples, é um dom. Esse dom capacita cristãos a renunciar a bens materiais para adotar um estilo de vida adequado aos pobres de sua comunidade. E nós sabemos que existem certas, como se diz, ordens católicas que adotaram isso como estilo de vida. E acharam que todo mundo tinha que ser assim. Então o padre tem que ser pobre. Ele não pode... E aí eles iam viver no mosteiro, isolados, ou moravam em lugares bem escondidos. Deus não pede isso de todos. Mas algumas pessoas são chamadas para ter um estilo de vida simples, pobre, para poder atingir as pessoas. Um exemplo na igreja católica muito conhecido, quem que é? Uma mulher. Todo mundo sabe, né? Prêmio Nobel da Paz. Madre Teresa de Calcutá. Deixou tudo e foi morar numa comunidade na Índia, entre os leprosos. Pobre. Mas dedicou a vida para isso. É um dom do Espírito? Deus chamou ela para aquilo, ela deu a vida por aquilo. É um dom que Deus deu para ela. Agora, se todo mundo fizer isso, o que vai acontecer com as pessoas da classe A? Com pessoas ricas? Quem que vai lá pregar para eles? Quem que vai levar a palavra de Deus para eles? Vai ter alguém? Não vai sobrar ninguém. Então, Deus tem um dom para cada um conforme a necessidade. Não é para todo mundo usar o mesmo dom. O dom do evangelismo, esse dom capacita cristãos a comunicar o evangelho a não cristãos, de tal forma que esses encontrem a fé e se tornem membros responsáveis da igreja. Tem gente que tem o dom de evangelizar. O dom da libertação espiritual. Esse dom capacita cristãos a ajudar pessoas que sofrem com opressões demoníacas a experimentarem a libertação. Tem pessoas que têm autoridade por Deus, o dom de expulsar o mal da vida das pessoas. O dom da fé. Todos nós precisamos desse dom. Esse dom capacita cristãos a discernir a vontade de Deus para o desenvolvimento futuro do ministério com um grau incomum de confiança. Tem gente que tem uma fé, qual que é a expressão que a gente usa? Uma fé, começa com I. Inabalável. Fé que move montanhas, uma fé inabalável, uma fé que nada derruba. A pessoa confia tanto em Deus. Tem gente que desenvolveu esse dom. Nós precisamos de pessoas assim. Habilidade manual. Esse dom capacita cristãos a usar suas habilidades manuais e sua criatividade de forma que a igreja seja edificada. Dom da hospitalidade. Isso é muito bom, principalmente quando a gente está fora do nosso país de origem. Precisamos de pessoas hospitaleiras. Esse dom capacita cristãos a manter a sua casa aberta e receber de forma calorosa pessoas que necessitam de hospedagem e de alimentação. E a palavra de Deus diz que os hospitaleiros, muitas vezes, sem saber, receberam o quê? Anjos. Quem na Bíblia, sem saber, recebeu anjos em casa? Abraão.
E um desses 3 anjos que estavam lá, quem que era? Diz lá, o anjo do Senhor. Era o próprio Senhor Jesus que foi lá conversar com ele. Imagina. Então, ser hospitaleiros tem muitas vantagens. Interpretação. Esse dom capacita cristãos a servir como intérpretes de uma língua conhecida para transmitir uma mensagem em outra língua. O dom de liderança. Esse dom capacita cristãos a estabelecer objetivos para a igreja e comunicá-los a outros de tal forma que trabalham voluntariamente para alcançar esses alvos. Precisamos e temos líderes, e Deus capacita esses líderes. Dom de línguas. Esse dom capacita cristãos a usar uma língua que não aprenderam para transmitir a mensagem de Deus. Tem muita confusão hoje em dia com questão dos dons e com questão do dom de línguas. Porque tem gente que acha o seguinte, tem muitas igrejas que ensinam o seguinte: você recebe o Espírito Santo, você vai receber todos os dons. Então você vai profetizar, aí você vai falar em línguas estranhas e tal, uma série de coisas. E o sinal, algumas igrejas ensinam isso, que o sinal de que você recebeu o Espírito Santo é o dom de línguas. Aonde está escrito na Bíblia? Porque na minha não está. Não achei esse texto ainda, dizendo assim: se você recebeu o dom de línguas, então você recebeu o Espírito Santo. Se você não tem esse dom, então você não tem o Espírito Santo. É uma confusão, porque nós já lemos, nos textos que nós lemos aqui, vocês viram, o Espírito Santo, o último texto que nós lemos, conforme lhe apraz, distribui os dons, individualmente. Não é coletivamente, não é todo mundo que recebe o mesmo dom, porque não tem necessidade. Se não tem necessidade daquele dom, o Espírito Santo não vai perder tempo dando o dom para usar para quê? Para a pessoa se encher e dizer: eu tenho esse dom, você não tem. Não, é com um objetivo. Tem gente que diz assim: a igreja adventista não tem dom de línguas. Será que não tem? Por isso que eu vou tirar um tempo agora para contar para vocês 2 histórias de pastores, amigos meus que eu conheço muito bem, e que tiveram o privilégio de receber o dom de línguas. Um deles se chama o pastor Marcos Bonfim. Conheceu ele, não conheceu? O pastor Marcos Bonfim, ele estava lá no Brasil, num momento muito especial, fazendo um aconselhamento a um casal. Nesse aconselhamento, o casal estava passando um problema muito sério, uma dificuldade no relacionamento. E a esposa era brasileira e o marido americano. Ele não falava português, ele só falava inglês. Só que chegou um momento no aconselhamento que ele precisava conversar com os dois separadamente, individualmente. Então ele conversou com a esposa em português e ele falou: eu vou ter que conversar com o seu marido sozinho, separado. Só que o inglês dele era bem the book is on the table, sabe? Aquele bem simplesinho assim. Mas ele orou, e ele falou: olha, ela falou: mas como você vai conversar com ele? Ele falou: eu vou orar, Deus vai me capacitar. E ela saiu, e ele entrou, e ele conversou, e ele fez o aconselhamento, ficaram ali um bom tempo, mais de 1 hora conversando, e ajudou realmente o casal a resolver o problema. Depois, o marido chegou para a esposa e disse assim: interessante, seu pastor falou que não falava muito bem inglês, mas ele falou perfeitamente, sem sotaque. E eu entendi tudo que ele falou. Sabe o que foi aquilo? O dom de línguas. O dom de línguas. Tem um pastor muito conhecido na nossa igreja chamado Doug Batchelor. Vocês talvez já viram os vídeos dele. É um careca de bigode. Tem um livro dele que fala O Milionário da Caverna, que ele abandonou todos os bilhões que o pai dele tinha e foi morar numa caverna, lá na Califórnia. Ele é um pastor muito conhecido, que ele tem um programa de TV chamado Amazing Facts, e ele tem vários vídeos aí, produzidos, vários se encontram no YouTube. E esse pastor, quando estava na Califórnia, indo para a casa dele, no caminho, ele viu um homem pedindo carona, já era quase na hora do pôr do sol, estava começando a escurecer. Quando ele era adolescente, quando ele era jovem, ele pegava muita carona, boleia, para quem não, que agora eu já mencionei essa passagem, eu estou aprendendo. Então, boleia, Eunice, aprendi, tive lá em Portugal, aprendi essa palavra. Pois então, ele deu carona para um rapaz, para um senhor que estava na beira da estrada, o que é meio perigoso em alguns lugares, não se recomenda fazer isso, mas ele fazia muito isso. E ele conta que quando ele era jovem, era mais perigoso para quem pega carona do que para quem dá carona, porque ele contou cada história de que às vezes os motoristas eram pessoas assim meio... Mas ele deu carona para esse homem e ele queria ajudar, como um pastor, ele queria ajudar. E quando o homem entra no carro dele, começa a conversar com ele, era um mexicano que só falava espanhol. E ele não falava nenhuma palavra em espanhol. E aí no caminho ele tentou conversar em inglês, o homem não dizia nada, só falava espanhol, e ele orou e falou assim: eu quero ajudar esse homem. Mas como que eu vou fazer? Eu não falo uma palavra espanhol. E aí ele pediu para Deus capacitá-lo a se comunicar com o homem.
E devagarzinho ele tentou, e foi conversando com ele. E aí começaram a vir as palavras na mente dele, ele começou a dizer: "Você quer..." Ele pensou: jantar. Eu vou oferecer o jantar para ele. Jantar em inglês é dinner. Queres dinheiro? Sim. Estava meio estranho no começo, mas ele foi falando e foi tentando. Quando chegou na casa dele, ele estava falando espanhol fluente. Conversou tudo com aquele homem. O homem ficou na casa dele, trabalhou cuidando da casa dele, do jardim dele por 6 meses, ajudou a família. Resultado, ele foi batizado, a esposa, os filhos, toda a família. Deus tinha o objetivo de salvar aquele homem. O que precisava naquele momento? Alguém que falasse espanhol. Mas ele não falava. E o resultado, sabe qual foi? No caso do meu amigo, o pastor Marcos Bonfim, ele naquele momento teve o dom de línguas para falar inglês. O pastor Doug Batchelor teve um dom permanente. Até hoje ele fala espanhol fluente. E ele nunca estudou, não precisou. Quem que deu para ele? Deus deu para ele o dom de línguas, conforme a necessidade. Para a pregação do evangelho em muitos lugares, é o que nós lemos na palavra de Deus. Deus capacita. Naquele dia do Pentecoste, depois daquilo, os apóstolos estavam falando em várias línguas. E o povo estava ali, e os gregos diziam: peraí, eles não são todos aqui judeus? Como que a gente está entendendo na nossa própria língua? Leia lá no livro de Atos. Os gregos estavam entendendo, e os árabes que estavam ali, e os povos de vários lugares diferentes, grego, aramaico, hebraico, e de várias línguas, e o povo entendia, cada um na sua língua. Então Deus, ele ainda continua atuando com os mesmos dons, conforme a necessidade. Se for preciso, Deus vai te dar esse dom. Agora, você também pode orar por ele. Você também pode orar: Senhor, eu preciso aprender o flamand, eu preciso aprender francês, vai ser muito útil para mim. Deus vai capacitar você. Ele vai te dar condições de aprender. Dom de milagres. Esse dom capacita cristãos a servirem como instrumentos por meio dos quais Deus realiza obras poderosas que rompem as leis da natureza. Eu já contei muitos milagres aqui. Eu já perguntei quem aqui já operou milagre. E o povo ficou meio tímido no começo. Eu já fiz muitos milagres. E eu sei que muita gente aqui já fez milagre. Porque milagre, o que é? Qual é a definição de milagre que eu dei para vocês? É uma oração respondida. Você já teve uma oração respondida? Se você já teve uma oração respondida, você operou o quê? Um milagre. Nós temos um exército de pessoas aqui que operam milagres. É um dom do Espírito. O que mais? Dom da misericórdia, aparece na lista. Esse dom capacita cristãos a, por meio de ações práticas, demonstrar empatia. O que é empatia? Hein, Virgínia? O que é empatia? Sentir o que o outro está sentindo, se colocar no lugar do outro. Para fazer o quê? Para com aqueles que estão com problemas físicos, emocionais, psíquicos. Então a pessoa está passando por uma necessidade, tem gente que passa e nem vê. Está precisando do dom, da misericórdia. Já tem outros que nota, percebe, faz alguma coisa, vai procurar um jeito de ajudar. Essa pessoa tem o dom da misericórdia. Tem um ministério na nossa igreja, não é, Virgínia? Só para as pessoas que têm esse dom. Se hoje você descobrir que tem esse dom, aí você tem que fazer parte desse ministério, para ajudar as pessoas. Missionário. Esse dom capacita cristãos a usar os seus outros dons em um contexto cultural diferente do seu de origem. Em um outro país, em uma outra cultura, ou entre pessoas de uma cultura diferente, pessoas de uma outra realidade. Esse é o dom missionário. Tem pessoas que têm. O dom da música. Essa igreja tem muitas pessoas que têm esse dom. Deus deu o dom da música. Esse dom capacita cristãos a usar um instrumento musical ou sua voz para a glória de Deus e a edificação de outros. Muitas pessoas aqui têm o dom da música. Temos que usar esse dom para a honra e glória de Deus. O dom da oração. Você sabia que a oração é um dom? Esse dom capacita cristãos a orar por determinados assuntos por extensos períodos de tempo e em maior medida que outros, recebendo resposta às suas orações. Todos nós devemos orar. Verdade? Todos nós devemos orar. Mas tem pessoas que têm um ministério da oração intercessória. Gastam muito tempo durante o dia intercedendo pelos outros, orando pelos outros e recebendo a resposta de Deus. Esse é um dom do Espírito. O dom da organização. Esse dom capacita cristãos a entender os objetivos para as áreas específicas do ministério e elaborar planos eficientes para alcançá-los. O dom pastoral. Não é só o pastor que tem o dom de ser pastor. Tem muita gente que tem o dom de ser pastor, e é um pastor leigo, é assim que nós chamamos. Toda igreja tem vários pastores, tem esse dom. É o dom que capacita cristãos a assumir a longo prazo responsabilidades pelo bem espiritual de um grupo de cristãos.
E talvez aqui nós tenhamos pessoas que têm o dom pastoral, o dom de ser um pastor. O pastor, quem sabe, num grupo pequeno na sua casa, um grupo de estudo, ou em outras áreas que a igreja precisa. O dom da pregação, esse dom capacita cristãos a apresentarem as verdades da Bíblia de forma bela, envolvente e convincente. Tem pessoas que têm esse dom, o dom de pregar. O dom de profecia, esse dom capacita cristãos a receber e comunicar uma mensagem de Deus para o seu povo por meio do Espírito Santo. Algumas pessoas recebem esse dom. E o dom da sabedoria, esse dom capacita cristãos a ajudar pessoas a aplicar conhecimentos existentes a situações específicas. Então, temos aqui pessoas que têm muitos desses dons, alguns têm alguns desses dons, mas ninguém aqui não tem nenhum. Eu garanto. Ninguém aqui. Não tem uma pessoa aqui que pode olhar para toda essa lista com 29 dons que nós vimos agora e diga assim, eu não tenho nenhum dom desse. Então eu não posso fazer nada pela igreja, pela obra de Deus, eu não tenho nada para oferecer para Deus, porque Ele não me deu dom nenhum. Tem alguém aqui que vai levantar a mão e dizer, eu não tenho nenhum desses 29 dons? Tem alguém? E se levantar a mão, vai dizer, você tem o dom da mentira. E esse é um dom que é muito mal-vindo aqui. Esse dom não é bem-vindo aqui. A gente quer ir lá aquela porta para fora. Não pode ter o dom da mentira aqui. Porque todo mundo tem um dom. E se você usar esse dom, identificar, você usar para a obra de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai te multiplicar. Ele vai dar outro. E você usa os dois, Ele vai te dar mais dois. Você vai ter 4. E assim vai. E de repente vira uma pessoa talentosa, cheia de dons, que todo mundo olha e fala, o que aconteceu com essa pessoa? Claro, Deus cumpriu a sua promessa na vida dela. A nossa parte nós temos que fazer. Hoje nós vamos identificar os nossos dons. E nós vamos entregar para Deus. E vamos dizer para Ele, Senhor, eu quero que você viva. Eu sou tímido, ou quem sabe, eu não sei como usar esse dom, mas ele está à sua disposição. Nós precisamos do envolvimento de todos, cada um aqui, cada um. Mas você tem que tomar a decisão de dizer, Senhor, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho tantas bênçãos, o Senhor me deu tantos dons, ajuda-me a usar esses dons para Ti. Não posso deixar o dom na prateleira, não posso deixar o dom enterrado. Nós precisamos usar. Porque se tem uma coisa triste que acontece, é quando a gente vê um carro desse, e aí você ganha um carro desse, e a pessoa diz para você assim, ó, é só para olhar. Vai ficar na garagem. Não pode sair nunca da garagem. Foi feito para quê? Foi feito para quê esse carro? Para andar bem devagarzinho, né? Não. Tem que ir para a Alemanha com esse carro. Pode ir na estrada na Alemanha. Porque não é feito para ficar na garagem. Mas tem gente que pega o dom e deixa na garagem. Imagina um vestido desse que fica no cabide, dentro do guarda-roupa e nunca ninguém vê. Foi feito para ninguém ver? Mexer com as mulheres agora. Você ganha um vestido desse, a pessoa fala, olha, eu te dei, é só para olhar. Põe no cabide e deixa no guarda-roupa. Que pecado, né? Que pecado. Tem que usar. Avião foi feito para ficar no hangar, dentro lá do aeroporto, para ficar no chão? Não, é feito para voar. Né? Sapato é feito para quê? Para ficar na prateleira? É para pôr no chão e andar. Vai sujar? É perigoso sujar. Vai estragar o solado? Vai. Mas tem que usar, foi feito para isso. Aí o que acontece com a igreja? Deus deu dom para todo mundo, mas a gente não usa. Aí fica igual a garagem desse indivíduo, cheio de carro esporte. Não sei para que tanto carro, porque só dá para usar um de cada vez, né? Mas fica lá na garagem, bonito para ver. O carro não foi feito para isso. Né? Tem gente que está com um guarda-roupa cheio de vestido de noivo, não casa com ninguém, fica lá. Não é para usar o vestido. De preferência uma vez só. Não vai usar mais de uma vez, é uma vez só de preferência. Mas a igreja está parecendo isso. Não usa. Está igual o estacionamento do aeroporto lá. Ó. Cheio de avião, devia estar tudo voando, né? Devia estar no ar. Não, fica lá estacionado, bonitinho. Não, feito para voar. Tem gente que tem isso em casa. Quando que vai conseguir usar tudo isso aí? Não é para fazer bonito, não é para colocar lá na prateleira, é para usar. Os dons que nós temos, pode acender a luz, por favor? Existem para serem usados. Para serem usados. E aí, Deus olha para a nossa igreja do jeito que a gente olha para essas fotos aí. Olha lá para aquela garagem, os carros estão lá. Olha lá para aquele aeroporto cheio de aviões. Né? Olha lá para aquela estante cheinha de sapatos, mas não usa. Não usa, tem que usar. Né? Tem que usar. Nós temos os dons aqui, eles estão aqui, mas a estatística diz que 20% estão usando
80% está lá na prateleira, para ficar bonito. E Deus se sente como? Eu criei com uma função, mas não está usando para essa função, está parado. O que acontece com um carro novinho, que você coloca na garagem e fica sem usar 1 ano? Estraga. Ele foi feito para usar. Se ficar parado, ele vai estragar. Ele tem que ser bem cuidado? Tem que ser bem zelado, manutenção? Tem, mas tem que ser usado. Porque se não usar, ele vai estragar. 1 ano depois, você vai tentar ligar o carro, vai ter que desmontar o motor. Vai ter que fazer muita coisa ali para ele voltar a funcionar. Porque não foi feito para ser usado. O dom que nós temos, todos nós temos, todos, até as crianças têm os dons. E a gente já está usando aqui, não estamos usando os dons das crianças? É para ser usado, porque se não usar, enferruja. Fica enferrujado, ele fica igual aquele boneco, aquele homem de metal lá da história do Mágico de Oz, tem que colocar óleo nas juntas, que não consegue nem andar, é todo enferrujado. Tem que usar o dom. O que a nossa igreja fez muitas vezes? A igreja funcionava da seguinte maneira, tem gente que tem dúvida, então hoje eu vou explicar para você o que vai acontecer. Hoje nós vamos ter a nossa comissão de nomeações. Né, Jean? Quem vai nomear? Quem que vai nomear? Você, eu, os líderes da igreja, tem uma comissão que vai nomear? Quem que vai nomear? Quem vai atuar na igreja em 2015? Sabe quem? O Espírito Santo. É Ele que vai nomear. Ele que vai tocar o seu coração. Ele que vai mostrar hoje para você no teste de dons quais são os dons que Deus capacitou você. E aí você vai dizer, agora eu quero dedicar esse dom nesse ministério. Hoje, depois do almoço, eu vou mostrar para vocês os 27 ministérios que nós temos na nossa igreja. E se você tem dons, eu vou dizer para você, você que tem esse dom, você vai aplicar esse ministério, esse dom nesse ministério, nesse ministério, nesse ministério. Você já se sentiu inútil? Já se sentiu assim alguma vez? Eu não sirvo para nada. Tem gente que sente, porque fica lá na prateleira. Fica lá na prateleira. E aí a nossa igreja fazia assim. Antigamente, o método é assim, reúne um grupo de pessoas, aí essas pessoas oram, pedem a orientação do Espírito de Deus, e eles conversam e eles analisam o nome dos membros da igreja. E falam, olha, para esse ministério, essa pessoa eu acho que dá certo. O que você acha? Eu também acho. Aí o pessoal vota, escolhemos essa pessoa. Aí escolhe outra pessoa, escolhe outra pessoa. Aí tem os líderes. Essas pessoas lideram aqueles departamentos da igreja, que deveriam envolver todo mundo. Mas acaba tendo algumas pessoas que chamam alguns outros para ajudar, mas acaba sempre tendo pessoas que ficam sentadas sem fazer nada. E a pessoa às vezes olha para aquele ministério, eu gostaria de participar. Tem algum mal em querer participar em algum ministério? Não, se o Espírito Santo está tocando no coração da pessoa. Mas se ela nunca tem a oportunidade, algum dia ela vai chegar lá? Não vai. Porque às vezes ela não é lembrada na hora que as pessoas estão decidindo o nome das pessoas. Então hoje, o Espírito Santo vai tocar no coração de cada um. E a pessoa vai dizer, eu gostaria de participar nesse ministério. Eu gostaria de participar naquele ministério. Eu descobri que eu tenho esse dom, esse dom, esse dom e esse dom. Eu vou aplicar eles nesses ministérios e eu vou trabalhar para Deus. Os líderes desses ministérios depois serão decididos. Dentro de cada um dos ministérios, nós vamos conversar, nós vamos orar e nós vamos decidir quem serão os líderes. Os líderes precisam ser membros batizados da nossa igreja. Mas você não precisa ser líder para ajudar. Você não precisa ser um líder para poder fazer a sua parte, para participar. Todos podemos participar, todos podemos e devemos nos envolver. E hoje nós faremos isso, com a graça de Deus. Vamos tirar o sapato da prateleira, vamos tirar o avião do chão, vamos pegar aquele carro e pôr na estrada, vamos pegar aquele vestido e finalmente, numa igreja cheia, vamos entrar para todo mundo ver. É usar os nossos dons. Você sente que Deus tem uma obra para você? Que Deus tem uma missão para você? Você sente isso? Você pode achar, né, que chegou aqui e falou, mas será? Será que Deus tem uma missão para mim? Nós precisamos ter sentido na nossa vida. Uma vida sem uma motivação, sem um sentido. E a igreja existe para dar sentido na vida da gente. Na vida de cada um de nós. Para isso que Deus criou a igreja. E Deus nos capacitou com dons para que você seja útil para Deus. Para que você um dia, quando Jesus voltar, não possa chegar lá sozinho e dizer assim, ó, cheguei aqui. Não, Ele quer que você chegue lá, mas o quê? Sozinho? Trazendo quem com você? Todo mundo que você entrou em contato, sua família, seus amigos e as pessoas que você ajudou. Como que você ajudou? Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não vou lá na frente pegar o microfone. Eu não tenho dom de evangelismo. Você tem o dom de cozinhar? Quem tem dom de cozinhar aqui? Levante a mão. Quem tem? Você tem muito homem aqui que tem. Levante a mão.
Quem tem o dom de cozinhar? Não precisa ter vergonha, não. Levante a mão. Jean, diz para esse pessoal o que nós temos a partir de 2015. Que ministério que nós temos? Hã? Como chama? Culinária. Ministério da culinária. Você sabia que tem um ministério da culinária agora? Você sabia que cozinhando você pode ajudar as pessoas a chegarem ao céu? A salvação? Sabia? É um dom que Deus quer usar. Então, tá vendo? Você pode usar qualquer coisa que Deus te capacitou. O dom de sorrir. Ó, tem duas ali que eu já vi que tem o dom de sorrir. A gente tem um ministério na nossa igreja agora que chama o Ministério da Recepção. Aí gente bonita igual vocês, com um sorriso lindo igual vocês, vai receber as pessoas. A pessoa vem aqui pela primeira vez, vê um sorriso desse, ela não vai embora nunca mais. Aí quando Jesus chegar, vai falar assim, olha, sabe que essas pessoas chegaram aqui? Elas chegaram aqui no céu por causa do seu sorriso. Pensa que coisa linda, né? E como a gente ouviu lá em Portugal, o pastor Jonas Arraes, às vezes tem um diácono que não tinha dente, na igreja dele tinha um diácono que não tinha dente, mas ele era um bom diácono, pois a igreja comprou uma dentadura para o homem e ele vivia sorrindo. Feliz da vida mostrando os dentes. A gente dá um jeito, tem coisa que tem conserto para o dom poder funcionar. O que nós vamos fazer agora é louvar a Deus. Nós vamos cantar. Vamos cantar um hino que fala sobre o trabalho, a missão que nós temos que cumprir. Mas nós vamos cumprir através da capacitação que Deus nos dá. Deus nos deu dons. Agora eu preciso usar o dom. Se eu enterrar, se eu deixar na prateleira, se eu deixar estacionado, o dom vai se perder, vai enferrujar e eu vou perder ele. Se eu me sentir útil, usando o dom, e aos pouquinhos eu vou aprendendo, com orientação, com treinamento, com ajuda, você vai ver o que essa igreja vai se tornar. Em vez de 20% fazendo tudo sozinho, nós vamos pôr um violino na mão de cada um, igual a gente viu no desenho. Cada um com o seu violino, cada um com o seu instrumento, e aí isso aqui vai ser uma orquestra linda. Que as pessoas vão ouvir a música espiritual que nós vamos tocar e vão se sentir atraídas para estarem aqui. Elas vão querer se unir a nós, porque nós fazemos parte desse povo de Deus que é capacitado pelos dons do Espírito. E eu vou continuar orando por você. E eu quero que você ore pelos dons espirituais que Deus deu para você. Eu quero fazer um desafio nesse momento. Levante a mão se você sabe que tem um dom espiritual e você quer dedicar para Jesus. Levante sua mão, Deus está vendo. Diga, Senhor, eu quero usar os meus dons. Daniel, levanta sua mão, eu sei que você tem um dom. Isso, eu tenho um dom. Tem ou não tem dom? Sheila não tem dom? Vai descobrir hoje. Então, vamos fazer o seguinte, se eu tiver um dom, eu vou dedicar. Levante a mão. Isso, você tem. Hoje a gente vai descobrir. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos cantar, louvar a Deus, depois vamos orar, dedicando a Deus os dons que Ele quer usar. Quem queira
nós louvamos o Teu nome porque fazemos parte da Tua igreja, que não é esse prédio, não é esse local, mas é esse grupo maravilhoso de pessoas que se une, que se reúne para juntos trabalharmos por Ti. Amém. Nós louvamos o Teu nome porque temos pessoas muito talentosas, cheias de dons entre nós. E todos nós temos dons dados pelo Espírito para trabalharmos por Ti. Ajuda-nos, Senhor, a tirá-los da prateleira, a tirá-los do estacionamento, colocar-nos em ação, em função, para que possa realmente atingir o objetivo que o Senhor tem para a nossa vida, que é servir a outros, que é ajudar ao próximo, que é levar a cada um de nós mesmos para o reino eterno, mas também muitos outros conosco, através dos dons que o Senhor nos capacita. Abençoe a Tua igreja no dia de hoje, e que possamos descobrir nossos dons e utilizá-los para a honra e glória do Teu nome. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Se você já viu alguma coisa aqui na igreja e pensou assim, eu gostaria que fosse diferente, eu acho que daria para fazer melhor, é o momento de você usar o seu dom, o seu talento. É o momento de você ficar aqui, nós almoçamos juntos, participe de um ministério, dê a sua opinião, faça parte, se envolva, porque isso vai ser o resultado que nós vamos atingir. Muito melhor, uma igreja muito melhor. E eu espero que você possa realmente estar conosco hoje à tarde e nós vamos juntos descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento e vamos usá-lo para Deus. Além de que nós temos um almoço delicioso, que eu já vi algumas coisas, você não quer perder o almoço, vale a pena. Deus abençoe a cada um.